Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma série de ministrações falando sobre a missão da igreja, tá? A gente vai trabalhar com duas frentes nesse tema. A gente vai trabalhar algumas áreas com mais detalhes nas quartas-feiras no RCE e nos domingos a gente vai falar também sobre a missão da igreja, mas de uma forma diferente, tá bom? Então a gente vai trabalhar com este mesmo tema. Na segunda-feira, agora, vai começar os 21 dias de jejum e oração, que nós já havíamos programado. Quem tem aquela programação de janeiro, já estava programado lá, que esse ano a gente faria esse último jejum num período um pouco antecipado, porque normalmente esse jejum, o último período de jejum de 21 dias, geralmente ele está no mês de novembro. Começa em novembro. Todos os anos anteriores a gente fez assim. Esse ano eu antecipei por quê? Porque como a gente vai ter os eventos do Apóstolo Maldonado aqui no Brasil, a gente já está orando há bastante tempo sobre isso, então a gente antecipou o jejum e oração para não estar cruzando junto com os eventos, enfim. E preparando também o ambiente para o que vai acontecer aqui no Brasil, ok? Então, já programado desde janeiro, já estava lá, não é nada que mudou a data. Então, começa agora segunda-feira e vai até o dia 9 de novembro, que é o dia da ceia, tá? Então, são 21 dias, parece que tem menos de 21, mas não tem. É que esse mês de outubro tem 31, né? Então fica parecendo que tem um dia a menos, né? Mas não. Tá certinho, são 21 dias contados na folhinha, né? Assim que falava antigamente, na folhinha, né? Assim não. 21 dias lá, certinho. Começa na segunda e termina, segunda dia 20 e termina dia 9, que é a Santa Ceia de novembro. Então, quando for domingo à noite, eu sempre entrego o devocional antecipado. Então, aquele grupo que nós temos lá, que mantém o grupo lá. Como eu disse a vocês, não precisa sair do grupo, porque a gente não fica falando no grupo. Só se houver realmente uma necessidade urgente, como aconteceu a questão de clonagem de celular, e tinha o grupo lá, então a gente precisava avisar para o pessoal não entrar nessa, né? Foi só isso que eu mandei. Então, tirando isso aí, a gente mantém o grupo fechado, exatamente para poder manter o propósito que nós temos do devocional. Então, domingo à noite, eu coloco o primeiro devocional lá, a partir geralmente das 9 da noite, o primeiro devocional entra lá, que vai dar um norte sobre o que nós precisamos aprender, absorver, e sobre os princípios que devemos orar também, para que a gente possa viver a missão da igreja, né? Os 21 dias têm a ver com este tema, que é a missão da igreja. Então, geralmente, a missão da igreja não é só ir para fora da igreja. A igreja tem uma missão como um todo. Para você enviar, você tem que cuidar, você tem que discipular e depois você vai enviar. Esse é o processo natural de uma igreja. Você não pode só enviar. Primeiro você cuida, né? Você consolida, depois você discipula, prepara as pessoas e depois você envia para a missão. Essa missão é a missão de ganhar. Mas a missão de ser igreja é muito mais do que evangelizar. Evangelizar é essencial, mas a missão da igreja é não só evangelizar, mas cuidar e discipular os crentes. Então a gente vai ver um pouco de cada coisa disso no devocional, veremos um pouco disso da estrutura, de como a coisa funciona, principalmente nos RCS, e normalmente aos domingos as ministrações serão mais voltadas para a missão, no sentido mais focado na evangelização, no testemunho. Domingo nós estaremos trazendo uma palavra aqui para vocês. Domingo eu estarei aqui de manhã. Eu não vou estar lá no reencontro, eu vou estar aqui domingo de manhã. E nós vamos falar um tema dentro da missão chamado Cartas Vivas, tá? Então, eu vou estar ministrando aqui também no domingo pela manhã. Então, todos os domingos a gente teremos uma palavra sobre a missão, focada principalmente na questão da evangelização. Então, fiquem atentos aos avisos, ao devocional. E não percam o time do jejum e da oração, que ele é essencial
para o andamento, para o fortalecimento da igreja. Então hoje a gente começa essa série, né? Domingo falamos na ceia sobre a missão da igreja no sentido geral, e agora vamos falar sobre a estrutura da missão, né? A base, como começa a base dessa estrutura que vai gerar uma missão para a igreja. Vamos lá então? O nosso tema hoje é a estrutura dentro do tema da série Missão da Igreja. O que nós temos aqui? Efésios 4, do 11 ao 16, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, que nos ensina sobre a edificação, Paulo é o principal líder da igreja na questão de doutrina. Então, a base da doutrina, do ensinamento, as bases estruturais da igreja estão, na sua grande maioria, nas palavras de Paulo. Paulo escreveu mais que todos os outros apóstolos, alguns apóstolos escreveram, né? Mateus escreveu um evangelho, João escreveu outro evangelho, João escreveu pequenas cartas, que são as cartas do final, e também Apocalipse. Pedro escreveu a carta lá no final, né? Um pouquinho lá no final. Então, os apóstolos não escreveram tanto. Nós temos alguns conteúdos, mas o conteúdo principal que mostra como a igreja deve funcionar, e não somente o movimento, o avivamento, é o apóstolo Paulo. E aqui, a igreja em Éfeso, que é uma igreja diferenciada. Por que é uma igreja diferenciada? Porque a igreja de Éfeso é a igreja que está no olho do furacão. O que é o olho do furacão, pastor? Naquela época, o maior templo pagão do mundo era o templo de Diana dos Efésios. Outro dia a gente falou sobre isso aqui, e eu até expliquei isso para vocês melhor. Então, o templo de Diana dos Efésios era o maior templo de adoração que existia no mundo na época, inclusive foi colocado como uma das 7 maravilhas do mundo, de tão grandioso que era. As pessoas vinham de todas as partes do mundo para adorar ali. Então ali a batalha espiritual era pesada, é por isso que em Efésios 6 você tem uma estrutura mais clara de guerra espiritual. Paulo fala da armadura. Então, Paulo aos Efésios, ele traz alguns esclarecimentos, ele fala muito a importância da família, do papel do pai, da mãe, dos filhos, da liderança. Por quê? Porque ele sabe que não pode haver brechas. O ambiente onde eles estão é um ambiente carregado e a igreja precisa estar atenta aos detalhes. E no que diz respeito à missão, a fazer uma obra como aquela cidade era um lugar difícil para se fazer aquilo, por causa da guerra, da pressão espiritual. Havia uma guerra espiritual naquele ambiente. Então, Paulo está explicando como a coisa funciona, qual é a estrutura, qual é a base que vai fazer a igreja funcionar. Porque, irmãos, o inimigo, ele usa vários tipos de artimanhas para tentar nos desestabilizar.
Então é pressão, perseguição, às vezes ele lança algum mal, uma contenda, desentendimento. Ele usa várias ferramentas para trazer confusão no meio da igreja, né? Para que a igreja se distraia com outras coisas e não cumpra a sua missão. Então, quando Paulo fala da estrutura da igreja, ele tem que trazer um esclarecimento de a importância que a igreja funcione e que ela não perca de vista o seu chamado, a sua vocação, e para isso ele vai explicar para que servem os dons espirituais. Para a edificação, para o fortalecimento, para o crescimento. E ele cita aqui, né? Para que vocês não sejam levados de um lado para outro por todo tipo de doutrina, como meninos. Não é? Ele fala que os dons ministeriais vão trazer maturidade para os crentes, para que eles possam exercer a sua missão, que é levar a mensagem de Cristo, levar a palavra de Deus para as pessoas. Então ele vai explicar, eu vou falando aqui para vocês, vão entendendo um pouco melhor. É um assunto que nós já até comentamos em algum momento, mas hoje eu quero trabalhar com uma outra visão com vocês dentro desse mesmo texto já conhecido. Vamos lá então. A igreja tem uma missão de impactar e transformar o mundo com o evangelho de Cristo. Então não é só levar a mensagem, é levar a mensagem para a salvação, mas a transformação das pessoas que se convertem vão ajudar a mudar o ambiente no mundo. A mudança não acontece no mundo como por um milagre. A mudança vem quando as pessoas mudam. Então, a missão é ganhar as pessoas, evangelizar e trazer essas pessoas dentro de um processo de maturidade, de edificação, para que a mudança na vida dessas pessoas traga um impacto positivo na sociedade. Tá? Vamos lá. Mas para que isso aconteça, é preciso que a igreja esteja sólida, enraizada, santificada e empoderada. Então, quando fala sólida, né, fala de algo firme, que não é qualquer coisa que vai abalar a estrutura da igreja. Não é qualquer problema, não é qualquer fofoca, não é qualquer disse-me-disse, desentendimento que vai abalar a igreja. A igreja, ela é sólida, ela precisa ser sólida, né? Aqui diz também enraizada. O que é enraizada, irmãos? Quando fala em enraizar, fala que ela tem uma firmeza. Né? Uma árvore que tem raízes profundas, ela pode passar por tempestades, ela pode passar por tempos difíceis, que ela permanece em pé. E uma árvore enraizada é uma árvore viva, né, poderosa, porque é a raiz, é a partir da raiz que ela adquire a sua maior força, porque os nutrientes de uma árvore, que a árvore precisa, estão principalmente na terra. E a comunicação da árvore com a terra é através das raízes. Então ela traz estabilidade, mas traz força também para esta árvore. Então a igreja precisa estar sólida, enraizada, santificada. O que é santificada, irmãos? Ela tem que procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Sabemos que nós não somos perfeitos e que pecamos. Mas existe a diferença entre pecar e ser pecador no sentido ruim da palavra. Todos nós pecamos? Sim. Mas nós evitamos o pecado. Nós procuramos não fazer o errado. Às vezes erramos? Sim. Mas quando erramos, temos que ter humildade para reconhecer o erro, pedir perdão, né? E mudar a direção. Então, uma igreja que vive a santificação é uma igreja em que a palavra não passa a mão na cabeça das pessoas, concordando com o pecado, concordando com coisa errada. Não. Fala a verdade, mas sem destruir as pessoas. A verdade em amor, para que haja restauração. Porque se toda pessoa que fizer qualquer coisa errada tiver que ir embora da igreja, não ficaria nenhum de nós aqui. Essa é a verdade. Então, o nosso Deus é amor.
né? Ele tem compaixão, ele tem misericórdia, mas ele é santo. Então nós precisamos procurar viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E esse é um dos papéis também dos dons ministeriais. Gerar uma igreja santificada. E empoderada, não é uma palavra mais atual, mas eu coloquei aqui só para a gente entender. O que é uma igreja empoderada? É uma igreja que tem o poder e a unção de Deus para realizar a obra. Porque uma igreja que não tem poder, ela não fala no mundo espiritual e ela não fala lá fora. Por quê, irmãos? Hoje está cheio de filosofia. É muita gente falando sobre todo tipo de fé, de Deus, de religião, de filosofia, inclusive versões de seitas baseadas em alguns textos bíblicos que se dizem cristãs. Então, se a igreja não tiver a sua natureza, a santificação, base na palavra, raiz sólida, e se não tiver poder, ela não vai impactar a sociedade de hoje do jeito que Deus quer. A questão não hoje a gente tem uma ideia só que uma igreja, o único resultado da igreja está ligado à quantidade. Você tem muita gente, Deus está lá. E não é verdade, irmãos. Tá? Agora, se uma igreja tem a presença de Deus, ela também vai precisar ter gente. Então, a gente não anula uma coisa por causa da outra. Se tem unção, essa igreja aqui tem uma palavra muito poderosa, então ninguém vem aqui porque aqui diz a verdade. Também não é assim. Porque o evangelho liberta. E se ele liberta, ele também vai trazer pessoas. Por outro lado, não podemos também ter um evangelho água com açúcar para poder juntar gente, para as pessoas gostarem da gente e elas estarem na igreja, mas fora da vontade de Deus. Então, uma igreja tem que ter todas essas bases e o poder. O poder é uma demonstração de que Deus está vivo hoje, de que Deus opera, de que Deus liberta, que Deus cura, que Deus age, interfere na vida das pessoas. Hoje, quando eu falo interferir, é agir na vida das pessoas. Deus não é intruso, mas ele age na vida das pessoas em nossos dias. Porque tem gente que tem dificuldade de entender isso, acha que Deus não age mais, que Deus não se importa. E o poder demonstra o amor, né, e a ação de Deus nos nossos dias. Então, uma igreja que ela tem a direção do Espírito é uma igreja que tem uma base forte. E é para isso que existem os dons ministeriais. Não é bagunça, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Tem que existir uma ordem e Deus prepara tudo isso. O Espírito Santo prepara, ele chama as pessoas, ele capacita as pessoas, ele coloca dons nas pessoas para que isso aconteça. Né? A briga da igreja não é por falta de poder e de unção. Geralmente está ligada ao ego das pessoas. É gente querendo aparecer, é gente querendo ser o que não é gente preocupado com o do outro e não fazendo o seu, é gente mais preocupada com a sua bênção do que abençoar a vida dos outros. Então, todas essas coisas atrapalham a unção. A igreja não tem, a igreja tem tudo para dar certo. O que atrapalha a igreja somos nós mesmos. Não é? A gente sabe que o inimigo se levanta, sim, mas ele trabalha em cima das nossas fraquezas. Porque se não for as nossas fraquezas, ele não tem espaço em nossa vida. Então ele pega as nossas fraquezas não tratadas, não resolvidas, e ele vai lá e cutuca. E aí dá esse problemão todo que nós conhecemos. Né? A gente tem tudo para dar certo, mas nem sempre vai para frente, porque nós mesmos estragamos o que Deus quer fazer. Então, a ideia que Paulo traz aqui de uma liderança capacitada pelo Espírito Santo é para ajudar as pessoas a saírem desse nível de infantilidade e trazer essas pessoas para uma maturidade. E vocês sabem que maturidade traz consigo também responsabilidade. Quando cada um entende a missão que tem que fazer, se torna responsável. Essa é uma característica de pessoas maduras. A pessoa madura não é medida pela idade, é pela sua capacidade de assumir responsabilidade. Tem muita gente que está com muita idade e é imaturo. Não sabe lidar com problema, com dificuldade, não assume responsabilidade, é uma pessoa imatura.
tem muitos anos de vida, mas é imaturo. E às vezes você encontra um adolescente, um jovem, que não tem experiência de vida, mas já é maduro porque entende as responsabilidades, os compromissos, está aberto para aprender. Então não é, a maturidade não tem a ver com idade. A gente sabe que ela vem também através do passar dos anos, mas tem a ver com a nossa disposição de aprender. Então, a ideia dos dons ministeriais é ajudar a igreja a ser madura para poder exercer a sua responsabilidade como igreja neste mundo. Vamos lá, então. Em Efésios 4, 11 a 16, Paulo nos ensina que a igreja precisa do equilíbrio dos dons ministeriais para poder se mover conforme a vontade de Deus. Vamos lá, então. Vamos entender como funcionam os dons ministeriais. Tá? A gente já leu aqui em Efésios 4, o versículo 11 já fala. Então, Paulo fala que são 5 os dons ministeriais. Quais são? Não falei quantos, eu falei quais são. São só 5, tá? Não inventa mais não. Não acrescente nem impõe. Porque, irmãos, não existe essa palavra na Bíblia chamada de dons ministeriais, tá? Não existe esse termo. A gente chama de dons ministeriais por quê? Porque esses são os dons da liderança na igreja. Paulo fala que esses dons são aqueles que lideram os outros dons. Todas as pessoas que pertencem ao corpo de Cristo têm pelo menos um dom espiritual. Então, esses dons são diferentes porque eles visam uma área de ajuda, de apoio, de crescimento, de maturidade para os crentes. Então, esses 5 dons têm que trabalhar em harmonia para que toda a igreja amadureça, para que os outros dons sejam colocados em prática, para que a igreja seja edificada, para que a igreja esteja madura e para que a igreja cumpra a sua missão. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm dons. Mas Paulo fala que algumas pessoas Deus escolheu para dons ministeriais. Tá bom? Então, todo mundo tem dom. Pastor, meu dom é importante? Deus te deu? É importante. Ele tem uma função. Nada do que está no corpo, Paulo compara dons com partes do corpo, com membros do corpo. E Paulo fala que às vezes aqueles membros que nos parecem menos importantes são vitais para o corpo. Né? Nós temos partes em nosso corpo que são tão pequenas e que se ela desestabilizar, o seu corpo todo fica bagunçado. A gente tem, por exemplo, glândulas. A gente tem uma aqui, ó, dentro do cérebro, do tamanho de uma ervilha. Acho que é pituitária, não é? Irmão, se ela desequilibrar, o seu organismo todinho fica bagunçado. Nada funciona direito, o organismo. Enfim, irmão, ele tem o tamanho de um grão de ervilha. E a gente nem vê ele, porque ele não está. Ele está embaixo do cérebro aqui, dentro, no meio da cabeça. E ela comanda um monte de coisa dentro do nosso corpo. Tá? Então não aparece, mas ela é essencial para o andamento do corpo. Então não se preocupe se o seu dom é ministerial ou não, se é uma função que você faz que os outros veem ou que os outros não veem, se reconhecem ou não. Se Deus os escolheu para essa função, receba com amor e faça o melhor que você puder. E quando você chegar diante de Jesus, ele não vai falar assim, e aí, o que você fez com os dons que eu entreguei para o pastor Estênio? Não vai falar isso. Ele vai perguntar o quê? O que você fez com os talentos, com o dom que eu te dei? Tá? Então, cada um de nós não tem que se preocupar, nós não estamos concorrendo, não somos concorrentes, não somos inimigos, nós somos um corpo. Cada parte deste corpo, que são os dons, somos nós, contribuímos de alguma forma para o bem da igreja. A falta de maturidade faz com que a gente concorra, que a gente se desentenda, que a gente queira largar o nosso dom para querer fazer o que é do outro, que a gente acha que o do outro é melhor, ou criticar o outro irmão, a outra irmã. E isso tudo é meninice. Tá? Isso tudo é meninice. Nós temos que crescer
na palavra de Deus, descobrir qual é o nosso dom, abraçar e fazer o melhor que a gente puder com a ajuda do Espírito Santo para cumprir a nossa chamada. E o trabalho dos dons ministeriais são de coordenar todos os dons para que a igreja amadureça, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja seja enraizada e para que a igreja cumpra a sua missão. Esse é o papel dos dons ministeriais, ok? Vamos lá ver cada um em particular para a gente entender melhor? Vamos lá então. Começa pelo apóstolo, responsável pela visão da igreja, trazer e manter a visão, maneira de executar a missão, acesa nos corações dos líderes e demais dons que estão em cada crente. Vamos entender isso melhor. O dom do apóstolo é o dom do líder principal da igreja, de quem lidera. Sabemos, irmãos, que de uma denominação ou de uma igreja para outra, esse termo pode ser mudado. Então existem igrejas que não têm apóstolos, que tem, sei lá, um bispo. Vamos dar um exemplo. Igreja Universal, por exemplo, lá não tem apóstolo, lá é o bispo Macedo, que é o líder da igreja. Tem a Assembleia de Deus, que tem umas que é pastor-presidente, tem umas que tem até bispo. Então não se preocupe com o título, há um nome em si. É apóstolo, é pastor-presidente, é bispo, agora também estão falando de patriarca, não é isso? Patriarca, enfim, um monte de nome aí. A questão é, quem é que lidera as outras pessoas? E quando fala liderar, não é dar ordem, dar grito, não. Liderar é trazer uma visão, quer dizer, o que vamos fazer, trazer a missão da igreja, está escrito na Bíblia. Agora, como é a visão da igreja? O que isso tem a ver, pastor? Missão e visão é igual? Não. A missão é o que a igreja precisa realizar e que está na Bíblia. Essa é a missão da igreja. Ide por todo mundo, pregar evangelho, expulsar demônio, curar enfermo, fazer discípulo. Não é isso? A gente viu isso na ceia domingo. Os dois textos falam da missão da igreja. Marcos 16, Mateus 28. Aí a visão. A visão é como isso vai ser feito. A visão é como esta igreja, como este ministério desenvolve esse trabalho. Por exemplo, nós, da Casa da Bênção, temos uma visão de trabalho que a gente chama de o trilho do salvo vencedor. O que é o trilho do salvo vencedor? É a maneira, o encontro, escola, reencontro, as estruturas. Então, é a maneira como nós queremos cumprir a missão que nos foi dada. Então, o pastor, ou o pastor-presidente, ou o apóstolo, ou o bispo, enfim, a liderança da igreja é responsável por trazer uma visão, quer dizer, uma maneira de trabalhar e a incentivar, desafiar, tentar acertar as bases para que aquela visão seja colocada em prática, para que a missão se cumpra. Agora, a visão de uma igreja, ela pode ser diferente numa outra igreja. O importante é que a igreja mantenha a missão, que é fazer o que a Bíblia diz. Então, vamos dar exemplo. Na nossa igreja, a gente trabalha com reuniões nas casas que nós chamamos de células. Sei lá, tem uma Assembleia de Deus que ela não trabalha com célula. A visão delas é trabalhar com pontos de pregação. Mas não é reunião na casa? Não é para ganhar alma? Não é para orar junto? Então, qual é a diferença? É a maneira de trabalhar, uma estratégia de abordagem, isso é visão. Agora, a missão continua sendo a mesma, levar o evangelho a toda criatura, abençoar as pessoas. Então, Deus tem maneiras diferentes, estratégias diferentes para fazer as mesmas coisas, para não ser tudo igual do mesmo jeito. Então, Deus faz diferente porque Ele quer atingir pessoas diferentes. Então, cada igreja tem um jeito de cumprir a grande comissão. O problema é quando a igreja não está cumprindo a missão. Começa a inventar um monte de moda, religiosidade, estão fechados em si mesmos, interessados em só viver entre eles como um clube, né? Como um trabalho social, eu ajudo você me ajuda, vamos ficar todo mundo bem aqui, e não traz o chamado das pessoas, não se importa com os perdidos, aí fica perigoso. Mas se a igreja trabalha com Jesus em cada lar, célula, ponto de pregação,
casa de paz, casa de milagre. Isso é uma maneira diferente, é uma visão que cada um tem da maneira de trabalhar. O importante é que a missão seja cumprida. Tá? Então, o apóstolo, ou o bispo, ou o pastor presidente, ou o líder, enfim, né, de uma denominação ou de uma igreja, ele cumpre essa função apostólica, que é dar um norte, que é dar uma referência de como o trabalho deve ser feito, ensina os detalhes, fala como deve ser feito, e também incentiva e motiva as pessoas para que elas desenvolvam e estejam nesta visão. Ok? Então é assim que é o papel do líder, que é chamado de apóstolo em alguns lugares. Ok? Eu queria fazer diferente hoje, não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar fazer. Eu vou falar de cada um e vou abrir hoje diferente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto aqui. Eu falei da questão do apóstolo, do líder, ou patriarca, ou bispo, enfim. Expliquei. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso aqui? Pra gente, às vezes você ficou com uma duvidazinha num ponto e quer perguntar. Estou abrindo para você poder perguntar, se você quiser. Querem perguntar alguma coisa? Eu vou falar daqui a pouco dos outros, tá? É que às vezes fica alguma duvidazinha, e como a gente está estudando, não é uma pregação, dá para a gente ter abertura. Em homenagem ao Dia dos Professores hoje, né? Vamos fazer pergunta, né? Brincadeira. Tem algum professor aqui ou não? Deixa eu ver. Ali, ó, só você, filha. Cadê os outros professores, gente? Tudo de feriado, nem vieram na igreja, né? Maravilha. Alguém quer perguntar alguma coisa, irmãos? Você não vai incomodar de perguntar, não, porque senão eu nem pedia para perguntar. Quando eu pergunto é porque eu estou aberto a responder, tá? Tudo bem? Pastor, Oi. é importante o senhor falar uma palavrinha, porque muitas vezes o senhor vai no YouTube procurando sobre apóstolo, e tem muita gente ensinando que o ministério apostólico parou na época dos 12 apóstolos. Assim, gente, existe uma linha teológica mais tradicional que defende a ideia que o ministério apostólico ficou na era dos apóstolos, que ela acabou quando o último apóstolo de Jesus morreu, que no caso foi João, que foi o último a falecer, tá? Mas, irmãos, não há nenhuma afirmação na Bíblia que diz que os apóstolos, se os dons ministeriais, como Paulo está dizendo, são necessários para a edificação da igreja, fortalecimento da igreja, para fazer a igreja ficar madura, qual o sentido de você fazer a igreja faltando um pedaço? Não tem sentido. Não é? Se está aqui, ele fala, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, né? Não é todo mundo que é apóstolo? Não. Mas também não é que não tem mais apóstolo. Não há nenhum fundamento na Bíblia dizendo assim claramente, ó, não vai existir mais apóstolo. Por quê? Qual o sentido, irmãos? Se você lê o Novo Testamento, por incrível que pareça, você vai achar bispos, você vai achar presbíteros, você vai achar apóstolos em vários lugares, né? Além dos 12, você vai achar profetas, mas você sabe que, tirando as palavras de Jesus sobre si mesmo, o único texto que fala de pastor é esse aqui. E essas igrejas têm pastor, mas não aceitam apóstolo. Estranho, não é? Não há muito sentido nisso. Se não, quer dizer, então, o Senhor deixou a palavra, esse pedaço aqui eu pulo, esse pedaço eu deixo. Ah, não, apóstolo e profeta, melhor não, porque vão ficar só com os pastores, os evangelistas e os mestres. Tem igreja que ficou só com esses. E deixou os outros. Quer dizer, o versículo é o mesmo. Está lá. Se vai tirar um pedaço do versículo e vai deixar o outro, qual o sentido? Então, irmãos, eu sei que existe até um grupo respeitado dentro desse conceito, mas eu vou dizer para você, vou repetir o que eu falei no começo. Eu acho que a questão aqui tem mais a ver com nomenclatura do que com função. Porque nessas igrejas tem lideranças. E esse líder dessa igreja é um apóstolo. Só que eles acham que não pode ter o nome de apóstolo. Então põe outro nome. Mas se ele cumpre a função de um apóstolo, que é abrir novos campos, trazer uma missão, trazer um trabalho, trazer uma visão,
ele pode não se chamar apóstolo, mas ele é apóstolo. Então não tem problema quanto a isso. Tudo bem? Tudo bem, pastor? Vamos lá. Querem perguntar mais uma coisa sobre isso, sobre apóstolo? Querem? Tá? Logicamente, temos que tomar cuidado, né, irmãos, com o termo apóstolo que está vinculado a uma certa condição. Que hoje virou moda de ter apóstolo que nem povo tem. Né? Não abriu, não desenvolveu, não cuidou de povo, não liderou, enfim. E aí o cara, aí unge apóstolo. Aí não dá, né, irmãos? Aí é forçar a amizade, né, irmãos? É forçar a amizade, não dá, né? Eu sei que a função apostólica vai além do que eu estou falando aqui, tá? Abertura de novos campos, novas igrejas, vai além. Mas eu estou falando particularmente dentro da realidade da igreja, tá? Vamos lá. Segundo dom ministerial. Aqui não está em ordem de importância, está dizendo sobre as funções que eles exercem, tá? Profeta. Responsável por trazer o rema, eu coloquei aqui detalhes, já explico, através da pregação, ensino e palavra de revelação. Manter a chama da oração e dependência de Deus no meio da liderança e demais dons que estão em cada crente. Vamos entender isso melhor. Então, o profeta. Quando falamos de profeta, não é? Primeira coisa que vem na mente da pessoa, alguém que levanta a mão, faz uma cara feia, assim, não é assim? Eis que eu vos digo. Ou então, assim diz o Senhor, não é isso? Irmãos, pode acontecer isso? Pode, mas não necessariamente. O profeta é aquele que traz o entendimento mais claro de uma verdade já revelada na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, a base é a Bíblia. Mas o rema, que é a palavra revelada, ela traz detalhes, um entendimento sobre tal situação, um esclarecimento, algo mais claro, algo mais específico, que Deus já fala conosco através da Bíblia. Mas às vezes Deus precisa ser específico sobre algo. Algo que talvez as pessoas não saibam, ou eu não estou entendendo, ou você não está entendendo, e aí Deus usa um profeta para te falar alguma coisa. Lembrando que profeta não é necessariamente alguém que revela o futuro. Tá? O profeta pode ser alguém que aponta o dedo e diz, olha, isso aqui está errado. O profeta também pode falar sobre algo que vem à frente, olha, Deus está te chamando, Deus vai te abençoar sim, enfim. Ou o profeta pode falar de algo que já aconteceu com você e que tem causado, sei lá, alguma dificuldade, e Deus quer abrir o caminho para você. O profeta ele pode transitar em todos os tempos, de passado, presente e futuro, mas não é preso em nenhum deles. Outra coisa, irmãos, às vezes a revelação profética, ela vem numa conversa, não precisa ter levantar a mão, fechar a cara, virar o olho, né? Não, às vezes é uma conversa, é uma palavra profética, como um conselho, ou uma... Irmãos, quando a Bíblia fala de profetizar, Paulo fala sobre os dons em 1 Coríntios 12, quando ele fala lá do dom de profetizar, tem gente que acha que é o profeta, não é? Não, esse dom de profetizar é pregar a palavra. Profetizar é pregar a palavra. Então, quando a palavra é pregada, ela está sendo profetizada, está sendo declarada a palavra. Quando a palavra é falada num grupo de pessoas que estão em concordância no reino, essa palavra ganha força no mundo espiritual. Então, ela deixa de ser letra e ela passa a ser viva. Então, por isso vem a questão do termo profetizar. Então, o profeta, ele vai trazer direções, apontar áreas, ele vai ajudar muito a manter o ambiente espiritual mais aceso. O profeta tem mais a ver com unção, com fogo, né? Com o poder do Espírito no sentido de vida para a igreja. Né? Ele ajuda a manter a chama da oração, uma oração mais direcionada, uma oração mais específica sobre alguma área de necessidade, que talvez ninguém esteja nem pensando, mas Deus está direcionando. Então, o profeta não é alguém que só tem uma palavra para o particular. O profeta tem uma palavra também para a igreja, ajuda a trazer as bases da igreja. O apóstolo geralmente traz uma visão, e o profeta ajuda a fazer também uns ajustes finos naquilo, dentro da direção, detalhes e áreas que Deus quer trabalhar dentro daquela visão que Deus traz
ao apóstolo, ok? Então diz aqui, ó, ensino e palavra de pregação. Então não é só através de revelação, palavra direta, através de pregação, através do ensino e palavra de revelação. Vamos dar exemplo aqui, ó. Acho que a maioria de vocês conhece o missionário Paulo Canuto, né? É um pastor e ele está sempre pregando, mas ele tem um dom profético. No meio da pregação ele solta algumas coisas, não solta? Não? E é uma pregação, não é isso? Ele solta alguma... Mas ele não é necessariamente aquele profeta que chama na frente, revela sai do lugar, Deus mandou falar para você não sei o que e tal. Não. Ele é alguém que, com uma pregação profética, vê o mundo espiritual e traz um alerta para a igreja como um todo. Às vezes pode ser particular, sim. Então é disso que estamos falando aqui. É um ambiente, é uma área aberta. Não está presa só no modelo clássico, como do Antigo Testamento, profeta tudo esquisito, com roupa esquisita, com cara esquisito, com cabelo esquisito, todo zoado. Né? Ou o profeta moderno, que é o profeta de que tudo vai dar certo. Cuidado. Cuidado. Esses são os mais perigosos. Porque não confronta o pecado, que não traz correção, que não traz direção, só fica falando aquilo que é bom. E todo mundo quer receber. E principalmente quando é futuro, é mais fácil falar, não é assim, não? Vai dar. É futuro, você não tem como provar. Né? Então, vai jogando, né? Porque isso junta gente, as pessoas estão procurando gente que fale essas coisas hoje. Então, quando fala que vai ter uma revelação, vai ter uns negócios, o pessoal vai tudinho. Né? Vai tudinho porque quer receber. Irmãos, uma das características da maturidade é entender que quando Deus quer falar com você, ele usa até uma mula. Ele usa um galo. Ele usa pedra. Quando eu falo pedra, Jesus falou, né? Vocês vão clamar até as pedras clamarão. Se Deus quer falar com você, você pega um Uber, o cara do Uber profetiza para você, ele nem profeta é. Sabia? Você pega um ônibus, você conversa com a senhorinha lá no banco, ela fala um negócio para você, ela não tem nem ideia do que ela está falando. Mas se Deus quer falar com você, ele dá um jeito de falar. Fala na Bíblia, fala num bate-papo, fala numa pregação. Deus fala com você usando quem ele quer, a hora que ele quer. Não se preocupe. Para com esse negócio de ficar correndo atrás de revelação. Porque você começa a correr atrás disso e se torna uma pessoa suscetível à manipulação. Pastor, o senhor crê em revelação? Claro que crê, irmãos. Crê que Deus fala? Sim. Minha vida tem várias áreas da minha vida que Deus falou que ia acontecer. Mas eu não fiquei correndo atrás, não. Você estava fugindo de profeta, pastor? Está em pecado? Não, também não. Que tem uns exageros, né? Tem aquela turma antiga que quando via um profeta saia para o banheiro, deixa eu ir para o banheiro. Vai falar da minha vida, né? Se o povo antigo não tinha medo dos profetas, né? Hoje em dia não, hoje o povo corre para o profeta, que o profeta hoje é bonzinho. Então cuidado com os excessos. Né? Cuidado com os excessos. Aqueles profetas que só profetiza desgraça, vai morrer todo mundo. Eu conheço um que, no lugar que ele chega, tem bastante gente, ele faz assim. Deus está me falando que vai morrer alguém. Ué, mas está morrendo gente o tempo todo. Ué, pastor, você não crê que Deus pode falar? Claro, irmãos. Mas todo lugar que ele vai, fala a mesma coisa, irmãos. Ah, pelo amor de Deus, não dá, né, irmão? O que credencia o profeta é a profecia cumprida. Sim. Se for algo que deverá acontecer, o que credencia o profeta é o cumprimento da profecia. Né? Se não cumprir, é por isso que esses profetas não determinam coisas muito claras. É muito jogado, é muito aberto, não é específico. Né? É muito solto, assim. Porque se não cumprir, fala, você não entendeu direito, foi outra coisa. E aí vai enrolando o povo por aí. Então, cuidado, irmãos. A gente crê em profecia, crê que Deus tem um dom ministerial profético, mas temos que entender que tudo é para edificação, fortalecimento, enraizamento da igreja, maturidade da igreja, e não é para espetáculo, para brincadeira ou para intimidação. Tá? Cuidado, irmãos. Principalmente o dom profético, tem que tomar um cuidado. Quem é o profeta e as pessoas quando vem o profeta. Por ser um dom de sobrenatural,
há uma tendência natural das pessoas quererem meio que idolatrar o profeta. E o profeta tem que tomar cuidado para ele não ficar orgulhoso no seu coração. Então tem que vigiar. Quando o profeta ele traz as pessoas para ele está saindo fora do propósito de Deus. Porque o profeta não pode criar dependência das pessoas nele. E tem que criar dependência das pessoas para Deus. Isso em qualquer função ministerial, irmãos. Eu estou falando de profeta em particular, que é o assunto. Mas qualquer pessoa que traz para si o destino das pessoas, ele está trazendo problema para as pessoas e para ele mesmo. Tá? Cada um de nós que tem um dom ministerial tem a responsabilidade de levar aquilo que Deus entregou e deixar as pessoas caminharem, ajudar as pessoas caminharem e gerar maturidade. Se eu as prendo a mim, elas nunca amadurecem. São filhos grandes e maturos, que dependem de mim para tudo. Há uma geração de gente que ele não faz nada se não tiver uma palavra profética. Não, irmãos, tem coisa que tem palavra profética, tem coisa que não. É você que tem que tomar a decisão e você tem que ir lá resolver. Como é que eu tomo a decisão, pastor? Baseado nos princípios da palavra de Deus. Vou ou não vou? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu não preciso ter uma revelação. A Bíblia diz que certa coisa não é para um crente fazer. Então já sei que eu não devo fazer. Não preciso de revelação para isso. Então toma cuidado com não crer ou aquele que crê demais no sentido de perder a sua liberdade de tomar decisões. Cuidado com os excessos. Vamos lá então? Perguntas sobre esse assunto, sobre o profeta agora? Querem perguntar alguma coisa? Fala. Como discernir se é uma palavra no momento ou se é o dom ministerial de profecia? A pessoa tem uma palavra, receber uma palavra, ou se ele tem um dom mesmo de profecia? Assim, eu vou explicar melhor a pergunta que ela está fazendo, tá? Para vocês entenderem. É o seguinte. Existem duas possibilidades. Existem pessoas que têm um dom. E existem pessoas que, num determinado momento, Deus usa porque é a pessoa que está ali no momento. Vou dar um exemplo. A mula de Balaão, ela era profeta? Não, era só uma mula. Mas não tinha outra pessoa para profetizar. Aí foi a mula. Então, cuidado, né? Então, o que faz a diferença entre ser um profeta e ser usado numa palavra para alguém? É a repetição e a constância. Então, não é o cumprimento. Se Deus quis te dar uma palavra porque só você tinha acesso àquela pessoa naquele momento, ele pode te dar e Deus vai fazer cumprir. Isso não quer dizer que você seja um profeta. E agora, se isso começa a se repetir, começa a ser mais constante, aí sim começa a manifestar um dom. Qualquer um de nós pode, em algum momento, ser usado por Deus para alguma área. Mas não quer dizer que a gente vai ter aquele dom. O dom, a gente vai ficar, vou usar um termo aqui, especialista naquilo, vai ficar bom naquilo, a gente vai fazer aquilo com uma marca forte em nossa vida. É isso que você perguntou mesmo? Ah, então tá bom. Querem perguntar mais sobre o profeta ou não? Hein? Querem perguntar? Aproveita, vai lá. Não? Ué, hoje eu tô abrindo para perguntas, isso não quer dizer que vai ser toda semana. Oi, fala. Não, necessariamente profeta. Pode até ser profeta, mas não precisa ser profeta. Quando fala de atalaia, ele fala de alguém que vigia, que ele está tomando conta de um lugar. Então, o atalaia, ele pode ser um profeta. Sim. A questão do intercessor, de alguém que ora, alguém que está tomando conta de algo, está cuidando de algo. Então, o atalaia, quem era o atalaia? O atalaia era como se fosse um vigia que ficava em cima das muralhas. Então, à noite, todo mundo tem que dormir. E aí, o atalaia ficava lá em cima, em várias pontas da muralha. De acordo com o tamanho da cidade, ficava lá, ele ficava olhando. Se ele visse um movimento, alguém chegando, ele tentava entender o que era. Se necessário fosse, ele tocava lá a trombeta, lá a corneta, o chifre do carneiro, para acordar a cidade, porque podia haver uma invasão, podia haver um inimigo, alguma coisa assim. Então, atalaia é aquele que vigia. É muito comum alguém que tem o dom profético ser um atalaia.
E também uma pessoa que tem o dom da intercessão ter algum entendimento profético, né? Também ligado à revelação, mas não necessariamente. Pode ser que seja um profeta, pode ser que não seja um profeta, pode ser somente um intercessor mesmo. Oi. Estava até uma certa hora, que eu ia fazer uma reunião de manhã. E na hora da oração, do Espírito Santo da palavra, aí então eu comecei a falar línguas estranhas, né? E bem forte, de uma tal maneira que eu não encostei na cadeira, né? Eu me levantei. Né? E eu lembro que eu falei muitas línguas estranhas. E fui levada, não fui eu, fui levada, né, até o pastor que estava ali, e comecei a profetizar mais em línguas estranhas. Então, depois eu comecei a falar, não me lembro bem, mas algumas coisas eu sei. Mas não me lembro bem tudo. E uma palavra que Deus já tinha colocado no meu coração, e eu coloquei a mão, eu não, né, que eu, na hora... E a senhora, não precisa ficar com medo de falar não, foi a senhora mesmo que colocou a mão. Sim. Não, sim, fica em paz, vai lá. Porque já aconteceu 2 vezes. Sim. Lá em Pernambuco, aqui foi uma vigília na hora do Espírito Santo, na hora da palavra, né? Na hora que pediu realmente para todo mundo orar, eu comecei a orar, e lá foi no final da reunião, e foi diferente do que aconteceu aqui. Né? Depois eu caí no altar, chorando e orando a Deus, e 2 vezes que aconteceu. Mas eu não quero que aconteça. É como se fosse assim. Está acontecendo, está me levando, mas assim, não é eu, entendeu? Sim, a questão de ser um instrumento nas mãos de Deus, a gente não pode esquecer que Deus jamais vai nos levar a fazer alguma coisa sem o nosso consentimento. Fiquem atentos quanto a isso. Outra coisa, a gente não perde consciência, tá? Não perde consciência. Você pode estar sendo poderosamente usado por Deus, mas a gente tem consciência que está acontecendo alguma coisa. A gente não apaga, né? Então, estou só explicando. Estou dizendo no caso assim, estou explicando, só abriu o assunto, eu estou abrangendo aqui. Então, irmãos, existem, como não é uma coisa que acontece o tempo todo, não quer dizer que seja um dom. Pode ser que Deus queira, a senhora está à disposição, e Deus quer falar com alguém, a senhora está à disposição, Deus lhe use para isso. Agora, só a senhora pode saber, aí eu não tenho como eu saber, tá? Se a senhora está sendo usada por um momento, por uma situação, ou se Deus lhe deu esse dom e a senhora está resistindo. Só a senhora pode saber, eu não tenho como saber. Que isso é individual. Às vezes Deus vai impulsionando a gente para fazer alguma coisa, como a gente tem liberdade para fazer ou não, às vezes a gente corre. E a senhora mesmo falou que não tem muita vontade de fazer. Não é assim? Sim, eu sei, não estou criticando a senhora não, estou só... não se preocupa com o termo, irmã. Não se preocupa com o termo. O nome, o termo usado, estou só explicando como diz na Bíblia. Não se preocupa em o termo, né, que é utilizado. A questão é fazer a obra de Deus. Se vão te dar o título ou não, se vão te ungir ou não, se vão te dar uma carteirinha ou não, se vão te chamar pelo nome ou não, isso não importa. O importante é a gente fazer o nosso chamado. Aí, no caso da senhora, a gente só precisa ver se é um dom mesmo, e a senhora está resistindo ao dom que Deus está te dando, ou se em algum momento a senhora tem um coração aberto para Deus e Deus lhe usa nessa situação. Aí eu não tenho como responder para a senhora 100%. Aí é a senhora que tem que observar a sua vida mesmo, o seu jeito aí no dia a dia. Vamos lá? Mais alguma pergunta sobre isso? Não? Vamos avançar então para o outro. Vamos lá então. Falamos do profeta. Evangelista. Responsável por manter a igreja com os olhos para fora da estrutura do templo, gerar paixão pelos perdidos e manifestar a glória de Deus através de curas e milagres,
despertar a liderança da igreja e os demais dons para a evangelização. Vamos lá então. O evangelista, né? Quando fala evangelista, a gente já, logicamente, entende que tem a ver com evangelização. Mas o dom, irmãos, do evangelista é diferente da função universal que todos temos de evangelizar. Agora, existe dom de evangelista e existe a função universal. Agora, tem intercessor, tem gente que tem um chamado para intercessor, mas todo crente tem que orar. Tem gente que tem um dom, né, para contribuir, dom da riqueza, dom para contribuir, mas todos precisamos contribuir. Então, a gente tem que separar a função universal dos crentes, que é o que todo mundo precisa fazer, daquilo que tem dom. Então, no caso do evangelista, na sua vida, essencialmente, as coisas giram em torno da evangelização. Não é? Ele tem uma paixão, um desejo de levar a mensagem, de estar trabalhando fora das quatro paredes da igreja, enfim, levando a mensagem. O coração dele trabalha com isso, ele é muito atraído e levado a pessoas, as suas conversas geralmente giram em torno da salvação, de conhecer a Cristo. A vida dele está ligada a isso. No caso de um evangelista como um dom ministerial de liderança, ele não é só alguém que evangeliza lá fora, ou que fala de Jesus para as pessoas. Ele é alguém que ajuda a igreja a não perder o foco na evangelização. Porque a igreja tem o trabalho interno, mas também tem o trabalho externo. Tem muita igreja que foca muito para fora e não cuida dos de dentro. Tem igreja que cuida dos de dentro e não olha para fora. Então você percebe que, você vai entender aqui pelos outros dons, que tem dons que vão trabalhar muito o interno. O evangelista trabalha mais focado para fora. Agora, falando biblicamente, sim, mais claramente, normalmente o dom evangelístico, além da paixão por almas, ele normalmente acompanha também dons de sobrenatural, dons de cura, dons de libertação. Por quê? Porque ele manifesta o evangelho do jeito que Jesus manifestou. Então é com cura, com libertação, com sinais. Por quê? Porque tem pessoas que você evangeliza com uma palavra, com um testemunho, mas tem pessoas que precisam viver um impacto do sobrenatural. Não é? O impacto do sobrenatural. Deus está agindo hoje, Deus está operando hoje. Então, quando você vê, por exemplo, Filipe, né? Filipe, lá em Atos 8, ele não era apóstolo. Ele era um que tinha sido eleito como diácono, como um homem fiel, temente a Deus, respeitoso. E aí Deus o levou. E depois, quando você vê lá no final de Atos, ele é chamado evangelista Filipe. Já não é mais o diácono Filipe. Não é o Filipe apóstolo, tá? O Filipe apóstolo era outro. Esse era o Filipe que começou como diácono, foi até Samaria, evangelizou 2 cidades inteiras. E lá nessa cidade, ele expulsou demônio, curou enfermo, ganhou 2 cidades. Mas aí ele chamou ajuda, presta atenção aqui para vocês entenderem. Ele chamou a ajuda de Pedro e João, que foram lá, para ajudar ele a fazer um trabalho, que daí Pedro e João começaram a orar, e aí aquele povo recebeu o Espírito Santo. Você percebeu que ele não fez tudo. Entenderam os dons ministeriais funcionando? Quer dizer, ajuda de outras pessoas. Não era só. Ele fez uma parte do trabalho, foi muito bom, foi excelente. Mas para edificação, para cuidar daquele povo, para trazer uma unção, enfim, aí já foram outros dons. Outras pessoas que precisavam ir ministrar naquele ambiente. Isso é igreja, irmãos. A gente foi criado como obreiro na casa da bênção. Um termo que eu uso lá no meu livro que eu falo sobre dons, que pastor é canivete suíço. Né? Quem já teve um canivete suíço sabe o que é. É aquele canivete que é canivete, mas é faquinha, é abridor de lata, é cortador de unha, é saca-rolha, é tesourinha. Já viu? Isso é chamado canivete suíço. Aquele que, além de canivete, tem um monte de coisa.
Então a gente foi criado na Casa da Bênção como pastor canivete suíço. A gente fazia qualquer coisa. Meus irmãos, eu não queimei etapas. Eu passei por tudo que você pode imaginar, o que você não imaginar, eu já passei também como obreiro na igreja. Fiz de tudo. Entendeu? Quando a gente fala, mão, vamos servir, vamos lavar banheiro, não cai a mão, é porque eu já lavei muito banheiro na igreja. Ah, mas depois que você passou, não. Quando eu fui pastor de igreja que também não tinha obreiro, não tinha, eu que tinha que chegar lá antes da reunião, lavar o salão, lavar banheiro, lavar vaso, enfiar a mão lá, passar escova no vaso. E não caiu a minha mão. Ó, tá aqui até hoje, meu Deus do céu. Sem problema, irmãos, nenhum. Varre o salão, limpa, passa pano, joga água, lava. Fica na porta, fica aqui dentro, fica no banheiro, fica na cantina. Ué, já fiz tudo isso, irmãos. Sem problema, vai distribuir o folheto, vai pra rua, bate de porta em porta, evangelho de porta em porta, evangelho na porta da igreja, fazer um programa de rádio, enfim, já fiz de tudo um pouco. Mas, irmãos, isso acontece pela falta de gente, não é o ideal. O ideal é que a igreja vá se desenvolvendo e os dons vão aparecendo. Porque daí ela tem capacidade de crescer cada vez mais. Quanto mais gente você tem servindo na igreja, seja nos dons no sentido geral ou nos dons ministeriais, mais potencial essa igreja tem de crescer. Tudo que é centralizado numa pessoa só, ela tem um limite de crescimento. Qual é o limite de crescimento? É o meu tempo. Se tudo acontecer porque eu tenho que estar presente ou tenho que resolver, está limitado a mim. É o tempo que eu tenho. Se eu não tenho tempo, se eu fui aqui e não posso estar lá, só resolve aquele ali. Agora, se eu tenho ele que me ajuda, eu estou aqui, ele está lá, está resolvido. Se eu tenho mais ela ali, mais um aqui, mais um lá, outro lá, e todo mundo vai servindo e trabalhando, a igreja tem capacidade de atender todo mundo e crescer. É por isso que tem igreja, irmãos, que ela nunca cresce. Porque tudo sai da decisão do pastor. O pastor tem que dizer sim. Pastor, eu ponho desinfetante azul ou desinfetante rosa no banheiro? Deixa eu pensar, me chorar para ver o que... Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Vocês acham que não tem isso, igreja? Eu estou usando um exemplo meio diferenciado. Mas tem essas coisas na igreja. Não precisa disso, irmãos. Não tem necessidade. Voltando ao evangelista aqui então, tá? Então o evangelista, irmãos, ele vai trazer a vida, a paixão, o desejo na igreja de evangelizar, vai deixar a igreja esquecer que a igreja não é só para ela. Que a igreja também tem vida lá fora, tem perdido lá fora. O evangelista, quando ele prega, o evangelista prega, pastor, prega também. Dentro da igreja também. E qual a pregação dele? É ganhar alma, é falar do amor de Deus, é testemunhar. Porque a vida dele é essa. Ele está sempre ali desenvolvendo o projeto. Porque se ele é de liderança, ele não é só alguém que evangeliza. Ele tem um dom ministerial, ele ajuda a montar projetos, a envolver os ministérios da igreja para evangelização, treinamento, ativação. Não é só ele evangelizar. Isso é o dom de evangelismo que as pessoas têm, ou a função universal que todos os crentes têm de evangelizar. Mas esse evangelista que nós estamos falando como um dom ministerial, ele é um líder na área de evangelização. Igual nós vimos aqui, quando a gente não esteve aqui, era para ter, depois acabou não sendo possível estar aqui, mas o apóstolo Maldonado, por exemplo, ele tem lá o evangelista Licona, que era o que viria aqui, acabou sendo o evangelista... Ai, meu Deus, Albert, que eu conheci ele aquela vez que ele esteve aqui, eu não o conhecia ainda. Então, o evangelista Licona, ele é um evangelista desse que eu estou falando, de dom ministerial. Ele lidera evangelismo, ele vai dar treinamento, ensina pastores sobre a importância de evangelizar, ele vai nas igrejas, enfim. Mais do que evangelizar no dia a dia, ele organiza trabalhos evangelísticos. Então, alguém fala assim, tadinho, né? Quanto tempo ele está na igreja? Ele está na igreja há 30 anos. Nossa, até hoje evangelista? Que esse é o pensamento que nós temos de Casa Bênção, não é assim não? Que a gente acha que é prateleira de altura, não é assim não? A gente é obreiro, é diácono, né? É presbítero, evangelista, pastor, é missionário, depois é bispo, e apóstolo é difícil, que só tem um, meu Deus do céu. Né? Como é que vai fazer, né? Irmãos, não é prateleira, irmãos, é o chamado. Você pode ser um evangelista a sua vida toda, não há problema nisso. Se você tem chamado para evangelista, amém, seja evangelista, seja o melhor evangelista possível, glória a Deus. Não há problema nisso, tá?
Então, no caso dele, ele é evangelista, ele não está preocupado de ser pastor, não está preocupado de ser apóstolo, ele é evangelista. E ele faz o trabalho dele como evangelista. Nós conhecemos algumas pessoas que impactaram o mundo, igual, por exemplo, Jimmy Swaggart, ele era evangelista. Billy Graham, não sei se alguém ganhou mais alma que o Billy Graham, ou que o Reinhard Bonk na África, eles eram o quê? Evangelistas. Eles não eram apóstolos, eles não eram pastores, eles eram evangelistas. Não tem problema nenhum, irmãos. Tá? Não falando é pastor, ele podia ser um apóstolo. Irmão, ele é um bom pastor, a igreja avança, a igreja cresce, ele tem um coração de pastor. Amém? Qual o problema? Nenhum. O problema é quando a gente começa a querer ir para a área que não é nossa e começa a querer fazer o que Deus não nos chamou para fazer. Aí a gente não faz o que tem que fazer e começa a entrar na área do outro, atrapalhar quem está fazendo. Isso complica. Lembrando, irmãos, que normalmente as áreas de evangelismo são acompanhadas com sinais e milagres, porque ajudam as pessoas a crerem em Deus, chama atenção e desperta a fé, tá? Perguntas sobre evangelista. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá? Não? Tudo tranquilo? Não? Tá bom. Se quiser perguntar, tá aberto. Vamos lá. Pastor, outro dom ministerial. Responsável pelo cuidado dos crentes, discipulado e estrutura interna da igreja. Utiliza a pregação, o discipulado e o atendimento como ferramentas de edificação e cura da igreja. Ajuda os demais líderes e dons a não esquecer que todos precisam de cuidado. Então, o pastor, né, ele é aquela pessoa mais centrada no trabalho local da igreja, né? O pastor é aquele mais assim, na vocação mais paternal, de cuidar, né, de curar, tratar a pessoa de uma forma, geralmente o trabalho pastoral, ele está ligado à consolidação das pessoas novas que chegam, né? Ele vai ajudando a consolidar, afirmar as pessoas, também um pouco do discipulado, ensino, atendimento, aconselhamento, né? Esse discipulado, assim, no sentido de desenvolver o crente, porque o papel do pastor, principalmente, não é só cuidar no sentido de manter a pessoa na igreja. É cuidar para que a pessoa saia da imaturidade e chegue à maturidade. Esse é o papel pastoral. É o papel meio de pai, né? Porque o pai, ele tem a função de pegar um filho pequeno e transformar ele num homem, né? Então, o papel pastoral é mais do que cuidar do povo e manter o povo na igreja, né? A gente tem a ideia de pastor, que é aquela pessoa que fica correndo atrás do povo, não é assim, não? O tempo todo, né? Um escapa daqui, ele corre. Faz isso também? Faz também. Mas não é a sua única função. Tá? Essa não é a sua única função. É aconselhamento, é edificação, é discipulado. Né? O que diz respeito ao rebanho, ele está envolvido geralmente nas estruturas internas da igreja, trabalhos ligados às estruturas, ele dá um suporte, ajuda a organizar. Mas um papel muito importante do pastor é ajudar a reconhecer os dons e a capacitação das pessoas e colocá-las nas suas devidas posições. Isso é muito importante. Assim como um pai que cria os filhos, ele sabe quais as habilidades que os filhos têm. Um tem mais facilidade para uma coisa, outro tem mais facilidade para outra, então ele ajuda a encaminhar. O pastor, como é que eu posso dizer, tem que tomar cuidado para ele não querer que os filhos não cresçam para depender dele o tempo todo. O pastor cria, mas ele tem que se libertar do sentimento de posse. Eu que cuidei, essa pessoa chegou aqui toda cheia de carrapicho, berne, eu orei, eu aconselhei, eu visitei lá na casa dele. Agora ele está indo não sei aonde, está desenvolvendo não sei aonde, esse é um ingrato. Não, irmão, ele amadureceu, graças a Deus.
O seu papel pastoral, ou o papel de alguém que tem o dom pastoral, não é criar para ele, é criar para as pessoas crescerem, para as pessoas desenvolverem. E esse é um dos problemas mais sérios que os pastores têm. Eles têm uma ideia de criar para manter a pessoa com ele a vida inteira. É como um pai criar um filho, aí o filho quer casar, não, você não vai casar porque você tem que ficar comigo. Até eu morrer, você fica comigo. Depois que eu morrer, você pode casar. Você acha que está certo isso ou não? Não. Mas tem pastor que é assim. Ele não deixa a pessoa crescer. Ele sufoca. Às vezes com excesso de cuidado. E não deixa a pessoa crescer. E às vezes a pessoa cai fora porque não aguenta, ou fica ali e não cresce. E o papel do pastor é ajudar a pessoa a crescer. Em algum momento essa pessoa vai bater asa. Não quer dizer que ela vai sair da igreja, quer dizer que ela vai agora deixar de ser somente um membro e alguém que vai desenvolver um ministério, tudo mais, e não há problema. É um motivo de alegria. Fala amém? Você cuidou de alguém, você discipulou alguém, e essa pessoa cresceu, avançou, maravilha. Irmãos, o papel pastoral ele é muito importante. Para vocês entenderem, é por isso que hoje, quando se fala de igreja, se fala muito na figura do pastor. O pastor tem um papel preponderante dentro do ministério. Porque ele que vai fazer a ponte entre o que vem de fora e o que vai desenvolver-se. Ele tem uma importância muito grande nessa área. Se ele souber fazer, a igreja vai crescer, vai avançar, e ele vai enviar, e ao mesmo tempo, Deus vai honrá-lo porque ele cuidou bem e enviou, e Deus manda outros para ele. Se você apertar demais, você mata. E se você soltar demais, eles se perdem. Tem que ter a medida certa. Né? Tem que ter a medida certa. Hã? Não, mas é assim. É igual se você pegar, sei lá, um passarinho na sua mão. Alguém já pegou passarinho assim? Eu já peguei, eu acho que tudo. Só o de hoje, né, que é tudo virtual. O que já foi moleque de rua, já pulou, não sei o que, já foi de, assim, né? A gente ainda é uma geração ainda mais raiz, não é isso? Você pega um passarinho na sua mão. Se você apertar muito, ele morre. E se você abrir a mão demais, ele voa. Então você tem que ter a medida para... O papel pastoral é isso aí, é segurar, mas também não esmagar. Então o papel pastoral é muito importante, irmãos, tá? Mas ele não cria isso para ele. O ideal do pastor é cuidar para que essa pessoa amadureça e ele ajude essa pessoa a encontrar a sua vocação. Como ele o conhece melhor que as outras pessoas, porque ele tem mais tempo com essas pessoas, ele ajuda essa pessoa a ser encaminhada, e a felicidade dele é quando essa pessoa cresce e avança e voa, né? Tá bom? Perguntas? Depois vai passar para o mestre, que é o último. Vamos lá? Querem perguntar? Não? Tudo claro assim? Eu, como sou da área do ensino, eu fico preocupado. Quando ninguém pergunta nada, fico meio preocupado. Quem não gosta de ensinar, não gosta que o povo pergunte. Já vou deixar uma coisa clara para você. Quem geralmente gosta de ensinar, entende que é importante perguntar quando não entende. Porque o objetivo de quem ensina é que as pessoas aprendam. Se a pessoa sair com dúvida e não aprendeu, a gente não conseguiu alcançar o nosso objetivo, que é ensinar, né? Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, próximo então? Mestre. Responsável pelo ensino e discipulado baseado nas escrituras sagradas. Logos, já vou explicar. Mantém a igreja dentro daquilo que Deus determinou em sua palavra. Alerta a liderança e demais dons sobre os excessos, qualquer coisa fora da palavra, e os desafia a cumprir o chamado bíblico. Então o mestre, como a palavra diz, é alguém responsável pelo ensino. Mas o ensino pode ser um ensino de grupo, né, como eu estou fazendo agora, numa reunião. Pode ser um ensino num pequeno grupo, numa célula. Pode ser um CCE. Pode ser numa escola de líderes. Ou pode até ser individualmente, num sistema de discipulado.
existem várias maneiras de ensinar. Mas qual é a essência do mestre? A essência do mestre é que todo ensinamento dele é baseado dentro da Bíblia. Então ele é muito enraizado na palavra. Então ele traz um contrapeso dentro da igreja. O que é o contrapeso? Vou explicar. Para um lado, o profeta puxa bastante para o sobrenatural, né? Para o que você não vê, né? E o mestre puxa um pouco para ficar com a base na Bíblia. Nenhum dos dois está errado, mas um ajuda o outro. Um controla o outro. Quando o mestre está muito, como é que eu posso dizer? Muito assim, no chão, muito na terra só, tem que ter um avivamento para a igreja, né, receber um fogo. Por outro lado, de vez em quando o profeta está só no fogo, o povo está só no fogo e está faltando solidificação na palavra. Então o mestre vem e traz a palavra. Então um é o contraponto do outro. Eles trazem um equilíbrio. Então a igreja tem que ter o profético, mas também tem que ter o ensino. Então, como eu disse aqui, no outro texto aqui do profeta, diz responsável por trazer o rema. O que é a rema? A revelação, uma palavra do céu. E aqui, o mestre responsável pelo ensino e discipulado baseado nas escrituras sagradas. O logos. O que é logos, irmãos? São palavras em grego. Então, o logos é o que está escrito na Bíblia. A palavra que já foi revelada está ali. Está escrito, é o que está na Bíblia. Isso é logos. O rema é uma palavra, um detalhe, um direcionamento específico que Deus traz através do profético. Então, o mestre, a responsabilidade dele é manter as pessoas dentro das 4 linhas da Bíblia. Por quê, irmãos? Porque quando a gente entra no sobrenatural, você não tem como julgar certas coisas. Como julgar? Alguém fala assim, ai meu Deus, eu vi um anjo com 2 asas, ele está aqui em cima do altar, e ele está dizendo que agora todo mundo vai ter que fazer isso. Aí como é que você fica? Eu creio. Então, irmãos, o sobrenatural ele é muito importante. Mas se não tiver uma segurança bíblica, a pessoa começa a inventar a doutrina. Vou dar um exemplo para vocês entenderem de uma religião que todo mundo conhece. Tá? Que é o quê? Uma religião que está no Brasil, está no mundo todo. Era um crente fiel a Deus, comprometido e tal. Só que ele tinha uma dificuldade de estar na igreja, de ir à igreja, por causa de questão de trabalho, uma distância e tal. Mas ele vivia orando. E um dia, ele estava orando num lugar, e ele teve uma visão, que ele viu um anjo, que veio com 2 tábuas de ouro, igual a de Moisés, só que a dele era de ouro. E entregou para ele e falou, olha, você tem agora as novas revelações de Deus para você. E você vai falar para todo mundo sobre essa revelação. Né? E aí, ele começou uma igreja nova. Né? Essa igreja é a igreja dos Mormons, que é uma seita. Que eles põem o livro dos Mormons em comparação com a Bíblia Sagrada. Agora, ele não tinha um mestre para dizer, não, peraí. Deus falou que não pode isso não. Um anjo trouxe um outro evangelho para você? Paulo fala lá em Gálatas 1:8 e 9, diz, ainda que eu mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, que seja anátema. E aí ele repete um versículo, ele fala assim, outra vez vos digo, ainda que eu mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, que seja anátema. Se ele tivesse um mestre do lado dele, ele não entrava e virava seita. Faltou um mestre. Por quê, irmãos? Porque o mestre sabe tudo? Não, porque o mestre falou, a Bíblia não fala que não existe outro evangelho. O evangelho já está dado. Entenderam, irmãos? Agora, a gente sabe que sem o sobrenatural a igreja é morta. Então, por isso que tem que ter equilíbrio. Então, às vezes o sobrenatural começa a querer sair dos limites.
Para não sair, para não ser enganado, por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Satanás pode até parecer um anjo de luz, para enganar. E qual a referência que você tem? É sobrenatural. É porque falou alguma coisa da minha vida. Ué, irmão, o demônio sabe da sua vida ou não sabe? Já expliquei para vocês. Toda família tem um espírito familiar lá que conhece a história da família todinha. Ele é capaz de falar do seu pai, da sua mãe, da sua avó, dar detalhe da sua história. Diz, é Deus falando. Ué, não é o espírito familiar. É assim que esse espírito aí revela, é assim que a psicografia dos espíritas é com o espírito familiar, gente. Não tem nada de sobrenatural. Entendeu, irmãos? Então, tem que tomar cuidado. Então, o mestre é aquele que é responsável por manter o jogo dentro da Bíblia. Peraí, o que a Bíblia está dizendo sobre isso? O que a palavra? Não é que ele é um... o mestre estraga tudo. Ai, meu Deus. Gosta de jogar água fria no fogo. Não, irmãos. É que tem fogo que não é de Deus. O papel do mestre não é apagar todo o fogo, mas é jogar água no fogo estranho. Trazer equilíbrio. Porque, irmãos, existem momentos que você não vai ter nada mais além da palavra no seu coração para você tomar decisão. E aí, você faz o quê? Que tem gente que tudo que ele vai fazer, ele quer revelação, não é assim ou não? E não é. Jesus falou assim, quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar de todas as palavras. Então eu tenho que ter o quê? Uma base, eu tenho que ter uma segurança, eu tenho que estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus com profundidade, porque haverá momentos em que eu não terei outras pessoas para me dizer vai assim, faz isso, faz aquilo. Eu preciso ter base. O Espírito Santo trabalha com aquilo que eu li, com aquilo que eu aprendi. Ele me faz lembrar, ele vai me dar ali o apontamento. Ele não vai me, como é que eu posso dizer? Ele não vai me forçar a nada, mas ele vai me fazer lembrar do que a palavra diz. Mas se eu não estudo, se eu não aprendo, como é que eu vou lembrar? Então, existem muitas vezes que se perderam na caminhada porque faltou Bíblia. Faltou Bíblia. Você pode ver, irmãos, a gente estudou aqui durante várias semanas a Reforma Protestante. Qual foi o primeiro movimento da Reforma Protestante? A volta às Escrituras. O povo ter acesso o quê? À Bíblia. Bíblia na sua língua, Bíblia no seu idioma. As pessoas começaram a descobrir as verdades com a Bíblia. A Igreja Católica tinha se perdido e tudo era revelação, o Papa era infalível, enfim, o que ele falava era Deus que falou, ele era a figura do Espírito Santo na Terra, enfim, aquele monte de coisa. Aí quando for ler a Bíblia, não tinha nada daquilo. Então a Bíblia é a base. Então o mestre é responsável por trazer essa segurança, essa base bíblica para tudo que está sendo feito. Ele vai transitar não só nessa função aqui de um mestre como um dom ministerial, ele não está ligado só a dar aula de escola bíblica. Ele ajuda que os trabalhos da igreja, a visão da igreja, seja o evangelismo, seja a palavra do líder, do apóstolo, do pastor, esteja embasado na Bíblia. Ele dá uma segurança para que as pessoas não saiam do propósito de Deus, porque tudo que tem de revelação está na Bíblia. Deus pode trazer uma palavra que traz esclarecimento profético, mas Deus jamais vai contradizer uma palavra profética o que está escrito na Bíblia. Então, o guardião da palavra é o mestre. E ele ajuda as pessoas a aprender e ele traz um fundamento bíblico para a igreja, para ela não se perder. Esse é o objetivo do mestre, tá? Aqui diz, mantém a igreja dentro daquilo que Deus determinou em sua palavra, alerta a liderança e demais dons sobre os excessos, qualquer coisa fora da palavra, e os desafia a cumprir o chamado bíblico. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta nessa área do mestre? Sim? Não? Se quiser, pode perguntar. Estamos aí para isso. Pastor, quando o senhor estava falando sobre essa igreja morta, né? Eu, agora, nos terminais de metrô, está tendo um pessoal que está abordando as pessoas, falando que tem a Deus Mãe. Que Deus fez o homem e a mulher conforme a sua semelhança. Então, tem uma mulher, nós, né? Então, tem uma Deus Mãe.
Então, a Deus Mãe, ela vai vir ainda para resgatar as mulheres. Aí, ela leu para mim lá dentro, né? Falou, tá vendo aqui, ó, que Deus faleceu, eu não creio. Eu creio no Deus Pai, Criador, que faz conforme a nossa semelhança, sim, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Jesus ainda não tinha vindo. Então, ele ainda estava lá na eternidade. Então, não tem nada de mãe. Ela falou, não, tem Deus Mãe. Está na Bíblia, então nós vamos esperar ainda a Deus Mãe voltar. Eu falei, então continue. Nossa, essa é nova para mim, gente. Olha que eu sou curioso, gosto de ouvir, gosto de aprender. Não, eu sei que existem algumas religiões que falam da deusa mãe e tal, mas dessa forma, trazendo para Eva, para a Bíblia, eu nunca tinha ouvido falar, gente. Novidade essa para mim, vou até pesquisar. Aqui no Belém, também me abordou com as mesmas. Caramba, tá desse jeito assim? Ninguém me aborda nesses lugares, gente. E olha que eu tô andando de Uber, de trem, de ônibus. Não, elas ficam mais distantes de nós. Eu tô andando bastante de metrô, de ônibus. Ninguém tá me abordando para essas coisas. Eu acho que eu já tenho a cara meio de pastor, sei lá. Só já olha para mim e nem me aborda. Irmãos, agora, se a pessoa não conhece a Bíblia, a pessoa pega um versículozinho da Bíblia, deturpa ali e pronto. Ai, tá na Bíblia. Aí acabou, mano. Depois que a pessoa abre a porta, o demônio vem, irmão, e causa um speed engano. E a pessoa parece que fica cego, pior do que era. Abriu a brechinha, o diabo põe um pé pra dentro, filho, e aí o negócio fica feio. Querem fazer mais alguma pergunta sobre isso, irmãos? Hã? Vamos lá? Não? Vamos lá então, fechando aqui. A igreja tem uma missão, mas não pode executá-la de qualquer maneira. Há unção e critérios para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E os dons ministeriais foram dados pelo Espírito Santo para organizar e liderar isso. Então, a missão não é só dos dons ministeriais. A missão é de toda a igreja como um corpo. Mas quem trabalha na liderança e coordenação de todos os dons são os dons ministeriais. Ajudam não só na execução, mas ajudam também no equilíbrio, na maturidade, no crescimento, para que esse corpo esteja saudável e possa cumprir a missão na terra, de acordo com o chamado, o dom de cada um. Cada um vai trazendo algo que vai trazendo, acrescentando, né? O apóstolo traz a visão, o líder da igreja, né, traz a visão, o profeta traz o rema, a revelação, o pastor traz o cuidado, né? O evangelista traz o amor pelos perdidos, o sobrenatural, e o mestre traz o embasamento da palavra. Essas 5 coisas dão base, como a gente leu o texto de Efésios, vai tirar as pessoas da meninice e levar à maturidade, para que eles possam exercer os seus dons. Lembrando, não são somente os 5 dons ministeriais, eles são dons ligados à liderança, mas todos os crentes têm dons, e a partir dessa maturidade, desse crescimento, desse apoio, esses outros dons são colocados para funcionar, e a igreja ela vai crescer espiritualmente, na maturidade, e ela vai crescer também numericamente. Para todos os lados ela cresce, se ela tiver uma boa base e uma boa liderança. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Semana que vem já continuar a sua missão da igreja, mas vamos trabalhar em um outro ponto. Em nome de Jesus. Lembrando que segunda-feira começam os nossos 21 dias de jejum e oração, né? Para nos aprofundar na missão da igreja. Então, domingo de manhã eu vou estar aqui, trazendo uma palavra para vocês, né? Uma palavra tem a ver com a missão da igreja também, numa outra área, chama Cartas Vivas. É o tema da palavra para domingo, em nome de Jesus. Então vamos orar, irmãos. Vamos dizer, Senhor, eu quero estar envolvido com a missão da igreja. Segundo o meu chamado, segundo o meu dom. Se você já tem um dom e você sabe, peça para Deus despertar isso em você, colocar para funcionar. Se você não sabe qual é o seu dom, Senhor, me ajude a entender o meu dom, o meu chamado. Eu quero viver e praticar o chamado que o Senhor tem para mim, porque nós precisamos ser uma igreja madura, uma igreja que cumpre o nosso chamado e a nossa missão.
Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite. Pai, nós estivemos aprendendo aqui, Senhor, sobre a liderança, a estrutura, a base da igreja, Senhor. Leva-nos a ser uma igreja, Senhor, que está trabalhando em todas as áreas, em todos os sentidos. Que a nossa direção, a revelação, meu Deus, que o pastoreio, que o cuidado, Senhor, que o sobrenatural esteja acontecendo, meu Deus, que a base da palavra, que todas as áreas estejam sendo trabalhadas. Desperta na tua igreja os dons ministeriais, desperta na tua igreja, Senhor, todas as outras áreas, todos os outros dons, que possamos trabalhar juntos, Senhor, para estabelecer o teu reino nessa terra, não somente dentro da igreja, mas também fora. Pai, tira do nosso coração todo o medo, toda a insegurança, toda a dúvida e coloca em nós a certeza e a convicção do nosso chamado e da nossa vocação. Tira de nós toda a resistência, Senhor, ao chamado, todos os bloqueios, todo o medo, insegurança, Senhor, e leva-nos com ousadia a viver, meu Deus, o nosso chamado e a nossa vocação a cada dia. Que a tua igreja, que somos nós, possamos cumprir a nossa missão nesta terra. Pai, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.